Se as metas que você falou, que tem algumas metas e tal, vão ser externadas para o público em geral, para os sócios, ou elas não podem, fazem parte daquelas confidencialidades. E aí vou além. Porque muita gente fala assim, pô, eu não vou... E sócios mesmo, como é que eu vou votar numa coisa que eu não li, um contrato que eu não li? Alguém vai ter acesso além de vocês? Não, veja bem. A partir do momento que nós... O que nós estamos planejando? Isso é muito importante deixar claro aqui. Até porque eu tenho um grupo que eu criei. Como é que a gente começou a conversar sobre SAF, Fábio? A gente aproximou todos os grupos políticos do Vasco, fizemos uma conversa explicando o que era a SAF, quando veio a lei, explicando tudo isso muito, muito detalhadamente. Depois nós tivemos um trabalho, quando começou-se a... Bom, vamos em frente nisso, a gente criou um grupo de trabalho com pessoas desses diversos grupos políticos que indicaram, grupos políticos que eu digo representantes, né, dos grupos que compõem o Conselho Deliberativo e o Conselho de Beneméritos. Nós sentamos e começamos a conversar sobre como modelar isso, né? E nessas conversas surgiram muito boas ideias, né? E aí essas ideias ajudaram a diretoria na negociação. Agora, o que vai acontecer? O Conselho Deliberativo, o presidente Carlos Fonseca, ele vai formalizar esse grupo, que hoje é um grupo que não é formal ainda, para ser um grupo de assessoria ao Conselho Deliberativo. Que quando vier a proposta vinculante, e aí sim todos vão ter acesso a essas informações, né? Quando vier a proposta vinculante deles e cair a confidencialidade, esse grupo vai se reunir e vai examinar essa proposta e vai dar recomendações. Olha, eu estou de acordo com isso, estou de acordo com aquilo, olha, esse aqui eu sugiro isso, aquilo, e isso é que vai subsidiar o Conselho Deliberativo na votação em relação à aprovação. Então, a gente está fazendo um trabalho em que a gente está usando o melhor do nosso Conselho Deliberativo para a gente fazer o melhor para o Vasco, né? Então, são cabeças importantes, gente muito, muito boa, muito preparada, que os grupos políticos tiveram a responsabilidade de indicar, e a conversa sempre é muito, muito positiva, né? Essas pessoas, inclusive, já tiveram, algumas delas, acessos a certas informações confidenciais, inclusive, tá? Assinando termos de confidencialidade. A gente tem que ter muito cuidado. Por que esse cuidado? Por que essa confidencialidade? Porque não é bom para o Vasco, não é bom para 777, não é bom para a gente como player no mercado, que saibam qual vai ser o nosso orçamento. Daqui a pouco vão cobrar mais caro, né? Claro. Então, assim, a gente não pode ficar dando esses números, não é porque a gente não quer que o torcedor saiba, muito pelo contrário, eu adoraria chegar aqui e dizer tudo, quais são as metas, quais são os números, porque a gente fica até orgulhoso do que a gente negociou, e vocês vão ter uma surpresa muito positiva, vocês podem ter certeza. Mas o fato da vida é que, se a gente revela isso, futebol tem muito sigilo. Negociação de jogador, por exemplo, é uma coisa que não pode vazar de jeito nenhum. Não pode vazar. Então, é claro que o jornalista, o Fábio aqui, fica curioso, vai perguntar, vai ver as fontes, vai tentando e tal, vai cercando por aqui ou por ali. É natural, é normal e faz parte da sua profissão, entendeu? Tem mais é que fazer isso. Mas tem coisas que a gente tem que segurar realmente o sigilo. Bom, então é importante deixar claro isso ao torcedor que está acompanhando o nosso podcast, o Fanático Cast, que depois... E quando você diz depois, significa antes da votação dos sócios. Claro, antes da votação. Eles terão acesso aos instrumentos que vão... Porque como é que funciona isso agora? Quer dizer, a gente vai ter essa alteração ao estatuto sendo votado. Você acredita, mãe, que seja aprovado? Eu acredito que sim. Enfim, a gente não é uma questão de vitória, não, mas eu acho que assim, a base os conselheiros estão todos convencidos, eu acredito. Os 120, né, da situação. São os 30 da Sempre Vasco, que estão alinhados, e alguns beneméritos, um número substancial de beneméritos também que é favorável, que cumpre. Os beneméritos são pessoas muito importantes que, poxa, participaram da política do Vasco e conhecem a história do Vasco e sabem muito bem que a solução do Vasco passa por uma injeção de recursos e hoje, no mundo atual, a forma para isso é o futebol, né, se profissionalizar. Então, eu quero crer que a gente vai ter uma aprovação, e até porque o que está se aprovando nesse momento chama atenção. Não é a SAF, é uma alteração no estatuto permitindo que uma SAF seja criada e estabelecendo balizas
que devem estar obrigatoriamente nessa, ou no Estatuto da SAF, ou no acordo de acionistas que eu vier a celebrar com um sócio da SAF. Isso é muito importante ter presente. Amanhã não se está fazendo a SAF, ainda. Aí numa próxima reunião, aí sim, aí a gente vai ter duas alternativas, talvez. Ou fazer uma SAF ainda, que a gente chamou até o jargão de SAF casca, uma SAF sem passar ainda para ela os ativos do futebol, com capital simbólico de R$10.000, alguma coisa assim, mas com o estatuto todo arrumado, com seu CNPJ, com sede, com tudo bonitinho, que a gente já vai ter a pessoa jurídica constituída, e quando vier a proposta vinculante do 777, vai ver esse grupo de estudos, vai estudar essa proposta, vai dar ainda temos um parecer do Conselho de Beneméritos antes, né, sobre a questão da alienação de ativos, vai dar um parecer, vai recomendar ou não a aprovação naqueles termos e, portanto, esse grupo vai ter acesso aos contratos e esses contratos vão estar disponíveis no público. Então, eu acredito que assim, a gente está muito preocupado em manter, e a gente tem feito isso, a transparência absoluta. Porque isso é uma decisão do sócio do Vasco. E o sócio do Vasco não pode votar numa coisa que ele não sabe o que é. Né? Então ele vai saber, terá acesso.